Olá pessoal do Dominantes Online, estamos aqui para mais uma videoaula do módulo de Bioquímica. Nessa videoaula a gente vai falar sobre sais minerais. Meu nome é Luciana Naara, eu sou professora de Biologia do curso. O que são os sais? São compostos que, quando dissolvidos em água, formam íons. Eles estão presentes em pequenas quantidades nas nossas células. São essenciais para o nosso metabolismo. A carência deles pode provocar o mau funcionamento do organismo e são considerados como macro ou microminerais. Os macrominerais são necessários em grandes quantidades, ou seja, mais de 100 mg por dia que a gente deve ingerir, e os microminerais são necessários em pequenas quantidades. Menos que 100 mg por dia, a gente já chama de microminerais. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles? Vamos dar exemplo? Quando eu falei em sais minerais para vocês, veio na cabeça quem são os sais minerais? É interessante que a gente faça esse exercício, tá? Toda vez que eu falar em moléculas orgânicas, moléculas inorgânicas, a gente tentar na nossa cabecinha, né, puxar quem são. Então, quando eu falo em sais minerais para vocês, é interessante a gente pensar, poxa, sais minerais, quem são? Ah, sódio, potássio, cálcio, é disso que a gente vai conversar, né? Então, agora eu vou falar da importância fisiológica dos principais sais minerais, daqueles que são principalmente macrominerais, tá? Então, olha só. Sódio e potássio. Vou falar dos dois juntos porque a função dos dois está interligada. Os dois, eles realizam um equilíbrio osmótico no nosso corpo. Participam da formação do que a gente chama de bomba de sódio e potássio. A gente vai ter uma videoaulazinha falando sobre somente bomba de sódio e potássio. Fica dentro da aula de membrana plasmática, tipos de transporte, tá? O sódio, ele é mais frequente em animais e o potássio mais frequente em vegetais. Mas o que é importante a gente lembrar dos dois? O equilíbrio osmótico do nosso corpo. O que eu estou chamando de equilíbrio osmótico, né? É quando a gente precisa eliminar ou guardar água. Então, os nossos rins são os principais órgãos que fazem, é o principal órgão, né? Como está no plural rins, a gente tem dois. Ele é o principal órgão que faz essa manutenção, esse equilíbrio. Então, se a gente está precisando guardar água, vamos reter sal, porque o sal puxa água, né? E se a gente está precisando eliminar, está com excesso de líquido no nosso corpo, então vamos eliminar também os sais minerais. Então, esse equilíbrio do que precisa guardar e do que precisa eliminar é que o sódio e o potássio eles fazem no nosso organismo. Aonde que a gente pode encontrar sódio e potássio? O sódio no sal de cozinha, no sal natural dos alimentos, e o potássio principalmente no leite, carnes, frutas, como a banana, a gente sabe que a banana é rica em potássio, né? Feijão, verduras e cereais. Cálcio. O cálcio é um outro sal mineral de suma importância para a gente lembrar. É um dos mais cobrados em prova, tá? Por quê? Porque ele participa de 3 funções fisiológicas do nosso corpo. Coagulação sanguínea. Sem o cálcio, a gente não tem a cascata da coagulação sanguínea acontecendo. Ele é um cofator que auxilia as enzimas da coagulação. Então, é importante para a coagulação sanguínea. Contração muscular. A gente também vai ver mais detalhadamente o papel do cálcio na contração muscular numa aula que a gente vai ter mais para frente sobre contração. E também é importante para formar ossos e dentes. Eu falasse cálcio com vocês, né? Se a gente tivesse uma aula presencial, interativa, em que vocês pudessem conversar em tempo real, eu ia perguntar, galera, quando fala em cálcio, o que vem na cabeça de vocês? Ah, quando fala em cálcio, vem formação de ossos. Então, ele é importantíssimo para formar os nossos ossos e dentes. Aonde que a gente encontra o cálcio? Leite, né? O primeiro alimento que vem na nossa cabeça quando a gente fala de cálcio, realmente. Leite, laticínios e hortaliças, principalmente com aquelas cor mais verde, aquele verde mais escuro, tipo espinafre, brócolis, então. É ali que a gente vai encontrar o cálcio, tá legal? Ferro. Ferro é outro sal mineral
que é bastante cobrado em prova. Ele é o componente da hemoglobina e dos citocromos. Para quem não sabe, citocromos, eles participam de várias reações metabólicas no nosso organismo, então é importante para as reações metabólicas. E a carência do ferro, ela causa uma anemia chamada anemia ferropriva, tá? O que acontece com as pessoas que têm deficiência de ferro? Elas têm um aporte menor de oxigênio. A sua hemácia, ela não consegue se ligar com afinidade ao oxigênio e aí você não tem um suporte legal para todo o seu organismo. Quais são as fontes de ferro? Onde a gente pode conseguir ferro? Fígado. Galera, fígado vai entrar em tudo, tá? Na dúvida, estou fazendo uma prova discursiva, põe fígado. Fígado é o alimento mais rico que a gente tem, tanto em sal mineral quanto em vitamina. Fígado e gema de ovo. Mas também encontrado em carnes, como eu disse, ó, gema de ovo, legumes, hortaliças de folhas verdes também. De novo, quando eu escrevo hortaliças de folhas verdes, é para frisar vocês que são aquelas de folhas mais escuras, tá? De coloração mais escura. O iodo. O iodo é o componente dos hormônios da tireoide. A nossa tireoide, ela forma o T3 e o T4. Esse númerozinho, 3 e 4, corresponde ao número de iodos que a molécula daquele hormônio tem. Então, o T3, a triiodotiroxina, ela tem 3 moléculas de iodo. E a T4, que é a tetraiodotiroxina, ela tem 4 moléculas de iodo. São hormônios importantíssimos para o metabolismo da tireoide, ok? Então, a deficiência nesse hormônio causa uma doença famosa chamada de bócio carencial, que é devido à carência do iodo, também conhecido como bócio endêmico, porque normalmente ele gera uma endemia, né? O que é uma endemia? É uma manifestação local em muitas pessoas ao mesmo tempo. Por que ele é chamado de bócio endêmico? Porque o iodo, ele é um alimento, sal mineral encontrado em alimentos, principalmente frutos do mar. Então, se você mora longe do litoral, se você não tem acesso a frutos do mar, você tem essa carência de iodo. Então, a carência desse iodo passou a ser chamada de bócio endêmico. Por quê? Porque ela gerava essa endemia em populações que não tinham acesso a esses frutos. Então, como fontes, já dei um spoilerzinho, né? Peixes, frutos do mar, e agora ele é colocado no sal de cozinha, né? Para não gerar essa endemicidade do bócio, esse iodo ele é colocado artificialmente no sal de cozinha em concentrações necessárias ao que a gente precisa diariamente. Foi o artifício que o Ministério da Saúde encontrou para a gente evitar o bócio endêmico. Fosfato. Fosfato é o próximo sal mineral. Na verdade, o sal mineral mesmo é o fósforo, tá, galera? Só que a gente não encontra o fósforo na forma fósforo, P, simplesmente P na natureza. Não, a gente vai encontrar ele na forma de fosfato, por isso que eu coloquei aí o PO4. Ele é o constituinte de nucleotídeos. Nucleotídeos são as unidades básicas que formam os ácidos nucleicos, DNA e RNA. A gente também vai ter uma videoaula sobre isso. E o ATP. Evita variações bruscas de pH na nossa célula. Então, ele é o que forma lá os tampões fosfato junto com bicarbonato para a gente poder tá equilibrando o pH das nossas células. Aonde que a gente encontra fosfato? Carne, fígado, como eu disse, todos os sais minerais estão lá. Aves, peixes, ovos, laticínios, feijões, ervilhas e cereais, ok? Magnésio. O magnésio, ele é mais importante em provas para as plantas, né? Então, quando cai magnésio em prova, cai relacionando a fotossíntese. Por quê? Porque a clorofila, que é a principal molécula que realiza a fotossíntese, ela é formada por um anel aromático e no centro desse anel aromático a gente tem uma molécula de magnésio. Então, sem o magnésio, a planta vai ficando com aquela coloração amarelada, né? Dando aquele aspecto de planta que está morrendo, porque ela não está realizando fotossíntese, ela não tem a clorofila, ela não tem magnésio, ok?
O magnésio no nosso corpo, ele é importante porque ele realiza interações das subunidades de ribossomos. A gente também vai ter uma videoaula sobre síntese proteica que eu vou apresentar a vocês o ribossomo. E aí, a gente vai ver que esse ribossomo ele é formado por duas subunidades. Quem faz a interação entre as subunidades desse ribossomo, então, é o magnésio. Aonde que a gente pode encontrar magnésio? Lembra que eu falei que ele é um dos principais constituintes da clorofila? Então, hortaliças. Tudo que for verde vai ter magnésio. Tá legal? E o cloro? O cloro, ele atua junto com outros íons salinos, também no equilíbrio de líquidos nas células. Então, junto com sódio e potássio, lembra? Fazendo aquele equilíbrio osmótico, a gente encontra o cloro. É o principal íon negativo do líquido extracelular. Forma o ácido clorídrico, que é importantíssimo para a digestão no estômago, para a formação do suco gástrico lá. E a gente pode encontrar esse cloro, então, também no sal de cozinha, junto com sódio. Para quem não sabe, o sódio é NaCl, né? E a gente tem, então, a principal fonte desse alimento. Eu não coloquei aí, mas de novo, fígado, gema de ovo, a gente sabe, hortaliças de uma maneira geral, a gente sabe que é rico em basicamente todos os sais minerais. Tá legal? Obrigada pela atenção de vocês. Querem assistir mais sobre bioquímica? A gente falou numa videoaula sobre água, tem essa videoaula sobre sais minerais, que são os compostos inorgânicos. E nas próximas videoaulas do módulo de bioquímica, a gente vai falar sobre as moléculas orgânicas. Obrigada, galera!